Fala pessoal, beleza? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, a presença de cada um de vocês aí que vai participar desse nosso novo treinamento, o treinamento de V-Ray 3.4.01. O último treinamento de V-Ray que eu tinha era o 2.4, que eu fiz na versão 2012, depois no treinamento de internas eu utilizei o 3.0 no Max 2014. Mas eu ainda não tinha visto uma necessidade assim de atualizar realmente o curso de V-Ray, E agora com a versão 3.4 já se passaram aí algumas versões, então eu acho que é o momento da gente poder pegar, fazer a atualização desse curso e pegar toda a experiência desses anos já da Domain Treinamentos e ver o que é mais importante para os alunos tal, e montar esse curso novo que você está participando agora. Eu queria dizer que o nosso curso ele vai ser dividido em partes teóricas e partes práticas. A gente tem a necessidade de ter o conhecimento da teoria para poder, na hora da prática, saber o que fazer. Uma coisa que diferencia um curso de um tutorial. Geralmente em tutoriais a gente não passa, não vê, na sua grande maioria, a parte teórica. Simplesmente o aluno segue o que o tutorial está sendo mostrado, só que ele não sabe o que está fazendo. Então, se pega uma outra situação, o aluno acaba não conseguindo resolver, sendo que se ele souber a teoria, ele consegue resolver qualquer tipo de situação. Então, é muito importante aprender bem a teoria, saber para que servem os parâmetros, o que cada coisa faz, para depois na prática vocês poderem aplicar isso sem problema algum. Não vai rolar aquele tipo de pergunta, como é que faz tal material, como é que eu faço a iluminação interna, vamos supor. Se você realmente aprender a teoria e estudar, você não vai ter dúvidas sobre isso, porque é uma coisa natural, certo? Então, as primeiras aulas vão ser mais teóricas, mas com muitos testes para poder mostrar o que cada coisa faz. E depois, conforme a gente vai avançando, a gente vai tendo mais condições de colocar esse conhecimento de teoria na prática. A gente já tem a grade de aulas, para vocês verem o que é cada uma das aulas. Eu não indico vocês pularem aulas, tá? O V-Ray é uma coisa assim, que existe uma sequência. É o conjunto das coisas que vão fazer a sua imagem ficar com um alto nível de apresentação. Não adianta achar, o que eu preciso é da iluminação. Ok. Aí você vai, assiste as aulas de iluminação, vai tentar fazer alguma coisa, pode ser que tenha uma melhora, com certeza, só que não é até onde você pode chegar. É o conjunto do render, setagem de render, iluminação, câmera, materiais. Então tudo isso envolve o que você precisa para chegar num resultado legal. Então não pule as aulas, assista, com certeza, mas eu já sei configuração de render. Ok. Mesmo assim, dá uma olhada, porque às vezes eu posso falar alguma coisa que você não sabe. Ou se você tem o costume de utilizar preset pronto, esquece isso, não utilize preset pronto. Às vezes a gente pega aí, eu vejo pessoas usando o preset da Evermotion, que pega em Arc Interiors, Arc Exteriors, essas coisas. São coisas completamente fora da realidade. Presets assim, pesados demais, que fazem o render demorar muito tempo e não tem necessidade alguma de utilizar aquilo. Então, foge disso. Ao invés de ficar utilizando coisa pronta, aprende como faz e cria o seu. Com certeza vocês vão chegar num resultado melhor. Então, basicamente é isso que eu tenho para falar. Quem já trabalhava com outro V-Ray, que tem um certo conhecimento, vai seguir as aulas normalmente, assim como aqueles que não têm conhecimento algum, tá? Tudo vai ser falado. Uma coisa que eu vou fazer diferente do outro curso, se você já fez o meu curso de 2.4,
e agora está fazendo esse do 3.4, vocês vão perceber o seguinte. Eu não vou falar de tudo. Por exemplo, eu vou abrir a caixinha do render e vou falar coisinha por coisinha. Eu não achei que isso tenha sido tão válido, vamos supor, porque tem muita coisa do V-Ray que é padrão, coisas que a gente não mexe, né, que elas devem ficar daquela maneira. Inclusive, assim, para não ter dúvida, vocês podem até olhar o help do V-Ray. Entra no site da Chaos Group, entra no help, vocês vão ter todas as propriedades. Vocês vão ver que eles mesmos recomendam vários das propriedades que elas fiquem no padrão, que já é o algoritmo do V-Ray, já é o cálculo que é feito, então o ideal é que seja daquela maneira. Se a gente altera esses valores, às vezes a gente vai ter problemas, vai aumentar muito o tempo de render, vai acontecer um monte de coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o que interessa, tá? O que eu não falar, não se preocupem, que realmente vocês podem deixar no padrão, que não vai fazer diferença nem em qualidade, nem em tempo. Assim, ficar fazendo testes não adianta, porque às vezes não vai fazer diferença alguma no tempo do render, e às vezes vai fazer uma diferença muito grande. Então, o que for padrão, a gente vai deixar padrão. O que a gente não for usar, eu não vou falar. E aí depois, se vocês começarem a mexer e tiver alguma dúvida sobre isso, tal, é só entrar em contato. É para isso que serve o nosso suporte, né? Para vocês tirarem as dúvidas e não ficar com nada aí para trás, ok? Então a gente vai dar início nessa primeira aula com a primeira parte de configuração do render, né? Os testes que a gente pode fazer. Não se preocupe aqui com os arquivos que eu estiver utilizando, né? Vocês vão ter esses arquivos, mas por exemplo, a gente pega o primeiro arquivo, eu já tenho luz, eu já tenho câmera, mas eu ainda não falei sobre isso. Não se preocupe, mas é que a gente precisa ter um arquivo mais ou menos montado para eu poder mostrar realmente o que as coisas no render vão fazer, tá? Então por isso que a gente já tem ele montado. A primeira coisa, depois que vocês instalam o V-Ray, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o V-Ray ativo na nossa cena, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, né, o arquivo. Lembrando então que vocês têm, né, esse arquivo que eu vou utilizar aqui na aula, né, é o arquivo teste. Então é um arquivo bem simples para a gente poder trabalhar a questão de alguns ajustes de render, né? Aqui a gente tem iluminação mais ou menos para estúdio, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. A gente vai ver, né, isso daí depois. Então eu tenho 3 luzes aqui, tenho a câmera, tenho 3 teapots e um plane que eu fiz curvado aqui para dar o fechamento, tá? Basicamente é isso daqui que a gente vai trabalhar. Eu vou esconder luz e câmera para não atrapalhar a gente. E a primeira coisa que a gente vai fazer então, né, assim que instalou o V-Ray, são duas coisas que a gente faz. Primeiro a gente vai setar o nosso render, né, que ele é padrão, o scanline para V-Ray, e a gente vai fazer uma mudança para que o editor de materiais leia direto já os materiais como V-Ray. Então, primeira coisa, então, a gente vai menu rendering, render setup, e aí a gente vai ter aqui o render setup default scanline render, que é o render normal, né, do 3ds Max. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir a nossa caixa e a gente vai aqui em assign render, e aí a gente vai ter dois lugares, tá? O production e o active shade, que a gente vai ver mais pra frente, que é o V-Ray RT, onde a gente faz a renderização pela placa de vídeo em tempo real. Então, dentro do Production, a gente vai clicar aqui no Choose Render, os 3 pontinhos, e a gente vai pegar V-Ray ADV, tá? Que é o Advanced 3.4.01. Cuidado para não pegar o RT nessa parte, tá? Ok. E aqui no Active Shade, a gente vai pegar o V-Ray RT. E vai dar OK. Feito isso, a gente clica no Save as Defaults para que ele já fique salvo, tá? Para que qualquer arquivo que vocês comecem de novo, a configuração já vai ser do V-Ray.
tá? Já vai estar certinho como V-Ray. Beleza. Então isso aqui é a primeira coisa. Feito isso, a gente tem então as abas, né, de configuração do render do V-Ray. Depois a gente vai no editor de materiais. O meu já foi modificado, né, porque ele já fica salvo dessa maneira. Então aqui a gente já vê que ele já entra como V-Ray MTL. Se vocês nunca mexeram nessa parte, ele vai entrar como os materiais standard do Max. Então aqui a gente vai ter que fazer uma alteração, que no caso eu vou só mostrar onde é, porque o meu já está feito. Então a gente vai no menu Customize, depois Custom UI and Default Switcher, e aí a gente vai ter do lado direito o esquema de coloração de tela, esse tipo de coisa, e do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, e do lado esquerdo a gente tem essa parte dos materiais, esse tipo de coisa. Então, o que vocês vão mudar é o do lado esquerdo. Vocês vão procurar lá o último, né? A última opção vai estar lá, max.vray. E aí vocês vão selecionar essa opção. Do lado direito, vai de gosto, né? Eu, como trabalho com o Max há muito tempo, eu me acostumei com a tela cinza claro, né? Depois, acho que no 2010, que entrou a Dark, né? A tela mais escura, eu não consegui acostumar. Mas isso não vai fazer diferença alguma, tá? Vocês podem trabalhar na coloração aqui de tela que vocês quiserem. Se quiser mudar a cor para outra também, não tem problema. Eu já vi pessoas usando cores totalmente diferentes. Aí é questão de padrão de Max, cada um utiliza o que gosta, tá? Mas o importante só é botar aqui o max.vray e clicar em Set depois para que ele faça já a mudança. E aí vocês não precisam mais se preocupar. Toda vez que entrar no Max, o editor de materiais já vai estar configurado para V-Ray. Ok, basicamente é isso. A última coisa que a gente vai fazer é ver o gama da nossa cena, né? A gente vai sempre trabalhar com o gama 2.2, que é a maneira fisicamente correta de se trabalhar com render, né? A gente vai ter... Tem muitas pessoas que trabalham com o gama 1.0, cada vez é mais difícil, né? A maioria das pessoas já tem um conhecimento já que o gama 2.2 é a melhor opção e vai em busca para tentar aprender a maneira correta de se trabalhar com isso. Mas ainda tem pessoas que trabalham com o gama 1.0. Não vou dizer que é errado, que a sua imagem vai ser pior, não é bem isso. Mas eu recomendo, né, trabalhar com o gama 2.2. E aí com isso a gente tem que ter o gama do nosso 3ds Max como 2.2, que é outra coisa que deu assim um pouco de dúvida na maioria das pessoas quando atualizou a versão 2014 do 3D Max. E aí tanto 2014, qualquer versão para cima, foi retirada uma opção, né, do gama que ficou difícil de saber qual era a maneira correta de se trabalhar com o Linear Workflow, né, que é a maneira de render que a gente vai trabalhar, gama 2.2. E aí com o V-Ray, depois que saiu da versão 2.4 e entrou para 3.0 para frente, também teve algumas modificações no lance do gama. Então gerou muita dúvida sobre isso. Mas muito simples, né? Menu Rendering, Gama LUT Setup, ela tem que estar dessa maneira. Enable, Gama LUT Correction, o Gama 2.2,2. E lembrem de ligar aqui no Materials and Colors o Affect Color Selectors e o Affect Material Editor, para que as mudanças, né, visuais de gama sejam visualizadas lá também no nosso editor de materiais. Então, sempre dessa maneira, fez uma vez também, já fica salvo, não precisa se preocupar. Ok. Uma coisa, se você já trabalhou com alguma versão anterior a 3.0, uma coisa que talvez fique nova no visual da tela, é essa barra, né, essa toolbar que foi criada aqui, que é a Quick Access do V-Ray, né, V-Ray Toolbar, onde a gente tem um acesso rápido a várias ferramentas aqui. Conforme eu for falando algumas coisas, eu vou mostrando aqui nela, né, aonde que fica.
seria o seguinte, né, para você fechar ou abrir ela, se for o caso, igualzinho qualquer toolbar do Max, né? A gente vai numa toolbar aqui, clica com o botão direito, e aí a gente tem aqui a V-Ray Toolbar. A gente pode ligar e desligar ela. Eu não utilizo tanto, né, assim, um acesso por aqui, até por costume já de muito tempo mexendo com V-Ray e sempre, né, trabalhando sem uma toolbar, então acaba que você já vai automático buscando as coisas nos lugares aqui, né, dos comandos e tal. Mas para quem nunca mexeu, é uma boa utilizar, né? Facilita bastante, fica bem rápido para ter o acesso a certas ferramentas. Ok, então vamos começar a fazer alguns testes. Mais para frente eu vou passar algumas configurações de render que eu utilizo enquanto eu estou trabalhando para fazer uma prévia para o cliente, para fazer uma imagem final. É legal a gente ter, né, uma dúvida que eu vejo bastante de como fazer, o que tem que mudar na configuração do render para cada uma dessas partes, né? Porque enquanto a gente está trabalhando, por exemplo, a gente tem que colocar uma configuração que seja rápida, né? Não dá para fazer, de vez em quando, fazer algum testezinho, alguma parte para ver como fica, porque engana também, né? A gente está trabalhando com uma configuração muito baixa, principalmente em materiais. E aí quando a gente aumenta a resolução, aumenta as coisas, aparece algumas coisas que não deveriam, né? Tipo um bump muito forçado, alguma coisa assim. Então de vez em quando é legal fazer um teste pequeno, né, em alguma coisa, mas a princípio eu trabalho com configurações baixas de render, né, no meu workflow de trabalho. Depois eu aumento um pouco para prévia, aumento mais para final, mas sem exagero, tá? Outra coisa muito importante, não é aumentando um monte as configurações que vai fazer com que sua imagem fique boa. Não é isso, tá? A gente vai ver durante todo o processo que não é isso que faz a diferença. Não adianta eu colocar tudo lá no talo mesmo, que não vai fazer a sua imagem ficar melhor. Ok, então vamos lá no Render Setup. E aí a gente vai começar a trabalhar. Eu vou deixar, e é o que eu costumo deixar, né, mais ou menos uma resolução aqui no output entre 900 e 1200 no máximo, enquanto eu estou trabalhando. Eu vou deixar 1000 aqui, né? Eu não deixo muito grande para não demorar muito também, né? Então no caso aqui já está travado o meu Image Aspect, então ficou 1000 por 600 a nossa resolução aqui. O restante aqui eu não mexo em nada. Né? Não mexo em nada. Só se eu for fazer uma animação mesmo, que aí eu coloco aqui o Active Time Segment, né, de 0 até quanto for. Tirando isso, nessa aba Common, a única coisa que eu mexo é lá no Assign Render e aqui no Output Size. Eu não mexo nessa parte, né, eu defino tudo na câmera mesmo. Se você tem o costume, né, aí já entra, isso daqui já é Max, né, não é V-Ray. Se você tem o costume de trabalhar com alguma desses padrões de output size, se você mexe com qualquer coisa aqui, isso não vai fazer diferença. Pode continuar fazendo. Eu não vou falar sobre Max no curso, né? Eu vou falar sobre V-Ray. Então, os padrões que você utiliza no Max, depois se quiser trocar uma ideia, bater um papo comigo sobre essas coisas de Max, tranquilo, sem problema algum, tá? Mas vamos lá. Então eu vou deixar 1000 aqui, e aí a gente vai começar a ver a nossa primeira abinha, que é a aba V-Ray. Apesar de ter várias coisas aqui, a gente mexe em poucas coisas, tá? Então, eu não sei se eu vou mostrar tudo em uma aula, ou se eu vou acabar fazendo em duas, tá? Eu não quero fazer aulas muito grandes para não ficar muito maçante para você estudar. Bom, sem mexer em nada, né? Aqui eu vou dar um render para a gente ver como que tá isso daqui. Então, vou só clicar em Render e aí vocês vão ver, né, o que tem de configuração aqui nessa cena. Eu tenho uma luz que a gente percebe amarelada vindo aqui da esquerda, eu tenho uma luz mais azulada da direita, uma luz branca para rebater o fundo e material branco e esse material cromado para a gente poder ver algumas coisinhas de reflexo. Para quem nunca trabalhou com V-Ray 3.0 para cima,
não conhece esse tipo de render, onde ele vai fazendo aqui o render image pass e ele vai fazendo passes para criar a imagem. Né? É um estilo de render que tem sido utilizado, que é um cálculo um pouco mais bruto, vamos dizer. Corona utiliza coisas parecidas, tá? Para fazer o render. Mas seria esse lance do progressive, tá? Que é um tipo de anti-aliasing. Então a gente vai ter no 3.4 dois tipos. Vocês, para quem já mexe, vai sentir falta do Adaptive Subdivision, do Adaptive DMC, né? Então deu uma melhorada nisso porque tirou, né, aquele monte de coisas e ficou um pouquinho melhor. Então aqui, ó, a gente tem o nosso render. A primeira coisa que eu vou fazer é só colocar o tempo de render aqui embaixo no frame buffer, tá? Eu já vou explicar melhor o que é o frame buffer aqui, mas eu vou colocar o tempo de render para a gente poder ir fazendo os testes e visualizando aqui quais são as diferenças, tá? Então aqui no frame buffer eu vou clicar nessa parte, ó, Show Stamps Controls. E aí ele vai me dar as opções, ó, V-Ray, então a versão, nome do arquivo, o frame que tá, quantas primitivas eu tenho na cena e o tempo de render. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, mas todas essas daí a gente pode editar, tá? Eu vou só clicar nesse íconezinho Apply Stamp para que fique aqui, né? Ó, versão 3.4, nome do arquivo, qual é o frame, o número de primitivas e o tempo de render. E vou voltar aqui, depois eu explico melhor isso daí. Só para a gente poder ter essa parte certinho aqui do tempo de render, tá? Ok. A primeira coisa que a gente faz então aqui, e também é uma coisa que vocês, para quem nunca mexeu com o 3.0 para cima, ou também tem muitas pessoas que mexem, só que às vezes não sabe disso, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Image Sampler que está aberto, a gente tem aqui escrito Default. Então a gente está vendo o Type e esse Render Mask, que é algo novo. Se eu clicar aqui, ele vai para o Advanced. Aí ele já apareceu mais alguma coisa. E se eu clicar mais uma vez, vem para o Expert, que aparece mais uma coisa. Então em todas as abas do V-Ray que tiver isso, né, elas vão estar no Default, mostrando algumas coisas só, que são as coisas padrões, as coisas que geralmente a gente vai mexer. Tá? O que está no Advanced e no Expert são coisas que muitas a gente não vai mexer, não tem necessidade. Tá? O que realmente vai ter mais necessidade é o que está no Default. Mas é legal a gente deixar tudo no Expert para que a gente tenha uma visualização de tudo, né? Não fique só uma coisa, né, aparecendo, uma ou duas. Então, de vez em quando vai aparecer essa notificação do Facebook aqui, que eu utilizo para ficar mais fácil para ver, tá? Mas eu vou fechando aqui, não tem problema. Nas próximas aulas eu tiro isso daqui. Ok. Então, ó, o que a gente faz? Em cima desse default, a gente vai clicar com o botão direito. E aí a gente tem, ó, Switch All to Default, Switch All to Advanced ou Switch All to Expert. Ou seja, é trocar todos, né, para o padrão, Default, o Advanced, o avançado ou o Expert. Então a gente vai clicar no Switch All to Expert. Então em qualquer uma, tá, que vocês tiverem aberto, que tiver o negocinho aqui, clicou Switch All to Expert. Ele vai fechar, vai voltar. E agora todas as nossas abas, né, aqui estão no Expert. Eu vou fechar todas, tá? Então a gente tem aqui a versão do V-Ray, né, no About, sem nada demais. Nossa caixa do Frame Buffer, que agora já vem ligada, né, o Enable Built-in Frame Buffer. Em versões anteriores ela vinha desligada. Então nessa caixa não tem necessidade de mexer em nada, tá? A gente pode deixar do jeito que ela vem padrão. E aí eu vou falar sobre o Frame Buffer na próxima aula. Eu vou falar um pouco mais
sobre ele, tá? Eu vou mostrar algumas coisas nessa aula, mas eu explico um pouquinho melhor algumas coisas na próxima aula. Eu vou me ater mais às configurações aqui de tempo de render, esse tipo de coisa, até porque o Frame Buffer, na verdade, não tem muito o que mexer, mas eu acho que eu posso fazer uma aula um pouco mais específica sobre ele que vai ajudar vocês a entenderem melhor como é que funciona isso. Então, dentro do Global Switches, é uma outra coisa que eu não costumo mexer, mas eu vou falar algumas coisas que às vezes pode ser que ajude. Tá? Dentro do Global Switches, são coisas assim, a gente pode ligar e desligar efeitos e coisas da cena, às vezes para fazer teste de render. Vamos supor que eu tenha nesse piso algo com displacement, né? Que é um bump assim, vamos supor, para quem não conhece, né? Fazer saltar a textura. Tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui uma pedra, né? Um piso de pedra, por exemplo, e eu vou usar um displace que vai fazer essa pedra dar o volume aqui. Isso é uma das coisas que aumenta bastante o cálculo do render, então acaba afetando bastante o tempo de render, né? Acaba demorando mais o render. Então o que vocês podem fazer? A gente faz o render, né? Ajusta tudo certinho, tá perfeitinho. É isso daqui, né? Eu não vou precisar mexer mais. Eu posso vir aqui no Global Switches e desligar o Displacement. Ele vai tirar esse Displacement, então vai aparecer a textura chapada, né, sem nada aqui. Na parte de baixo aqui a mesma coisa, a gente pode desligar as luzes, por exemplo, se eu desligar aqui o Lights e der um render, a gente vai ver que vai ficar tudo escuro. Né, ó, já está renderizando, mas eu não tenho luz. Mesma coisa para sombras, mostrar apenas o GI e assim por diante. Uma coisa aqui importante é o Probabilistic Lights. Tá? Isso daqui vocês vão deixar sempre no padrão. Probabilistic Lights é algo também que veio do V-Ray 3.0 para cima, que é algo que ajuda a melhorar o cálculo quando a gente tem muitas luzes na cena. Eu vou deixar renderizando aqui enquanto isso. Então, às vezes a gente tem muitas luzes na cena. Se o Probabilistic Lights estiver desligado, ele pode dar algumas manchas, algumas pintas brancas, ou não fazer o cálculo direito, ou demorar, coisas do tipo. Então, o ideal é deixar o Probabilistic Lights ligado. E aí, valor, vocês podem fazer até teste se quiser, mas eu costumo deixar no padrão 16. Né? Ele vai resolver esses problemas de iluminação tranquilamente, tá? Então, sempre presta atenção aqui. Vou cancelar aqui, mantenha ele ligado, né? Que ele dá uma otimizada. Né, numa cena assim que a gente tiver muita, tipo uma cena interna de um galpão enorme onde está cheio de luzes. Então o Probabilistic Light ele vai dar uma otimizada nesse cálculo, né? E não vai deixar ter erros de cálculo também. Senão acaba demorando demais para fazer o cálculo de todas essas luzes. Então aqui a minha dica é deixar ligado o Probabilistic Lights. Essa parte de baixo, mesmo esquema, a gente tem liga e desliga reflexo. A parte de gloss, né? Para quem não sabe, a gente vai falar disso em materiais. Os mapas, filtros de mapas, filtros para GI e assim por diante. Uma coisa que tem muitas pessoas que utilizam é o Override MTL. Eu não costumo utilizar, eu costumo aplicar um material branco, cinza claro mesmo e trabalhar a minha iluminação. Mas existe essa opção onde a gente vai colocar um material aqui e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os materiais da cena e vão transformar nesse material, né? Mas ele não está aplicado aos objetos, ele está simplesmente atualizando isso daí tudo para um material só. Então como que seria isso? Como isso daqui tem pessoas que eu sei que usam, eu acho legal eu mostrar, mas eu particularmente não utilizo, tá? A gente liga ele e aí a gente tem aqui na frente o Known. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Material Editor, pode clicar no símbolo, digitar M, e aí a gente vai ter aqui o nosso editor de materiais.
Vamos supor que eu pegue, por exemplo, esse azul clarinho aqui. O que eu faço? Eu vou arrastar esse slot para esse none. Então, arrasto aqui. Observa que se eu for fora, ele fica o símbolo de proibido, vamos dizer, né? Coloco aqui em cima do none. Como instance. Ok. Feito isso, então, agora se eu der o render, todos os meus objetos vão ter esse material aplicado. Então, vamos lá. Vamos dar o render. Ó. Então, observa que todos os meus objetos têm esse material aplicado. É uma coisa que, às vezes, numa cena que já tem bibliotecas com materiais, que vocês já aplicaram textura, vamos supor, e aí quer fazer algum teste de luz diferente, vai trocar a iluminação, vamos supor, né? Vamos supor que vocês fizeram uma cena diurna, tá lá com uma iluminação, tudo certinho, beleza, vai trocar para uma iluminação noturna, por exemplo. Ao invés, para setar a iluminação, fica mais rápido se a gente jogar um branco em tudo, né? Deixar só os vidros, por exemplo, mas colocar branco em tudo. Ele vai ler só a cor branca, né? Diferente dele fazer o cálculo de todas as texturas, de mapas, de todas essas coisas. Então aí é uma opção, né? Na mesma cena, joga um branco aqui, um cinza clarinho, faz a iluminação da noturna e depois tira, né? Não tem problema. Só desligar aqui já era. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, igual eu falei do vidro, né? Se a gente aplicar um override MTL, a gente vai ter o vidro lá. Então como é que fica, né? A gente tem a opção aqui do Include, Exclude. Então eu vou aqui no Exclude, seleciono o meu objeto, por exemplo, que vai ser o vidro, né? Por isso que é importante ter os nomes corretos, tá? A organização do desenho no Max. Jogo para cá, essa caixa aqui é comum, né? Todo mundo com certeza já viu. E aí eu dou o render de novo. E aí o que acontece? Ele vai pegar esse meu objeto e não vai utilizar o override MTL nele, ele vai utilizar o material que foi aplicado mesmo, ok? Então dessa maneira que a gente exclui ou inclui objetos no nosso render, no nosso override, desculpa. Então vou deixar desligado agora, isso tudo aqui deixar padrão, não mexam, tá? Número de raios do max, intensidade, 20, assim por diante aqui. Então, dentro do Global Switches, o que é importante vocês lembrarem? Que a gente pode ligar e desligar displacement, luzes, sombras, que o Probabilistic Lights fique ligado para ajudar a otimizar o cálculo da iluminação, e que a gente tem a opção também de desligar e ligar reflexo, glossiness e o Override Material, né, para a gente fazer esse esquema para setar a iluminação, por exemplo. Mas, falando por mim, na prática eu praticamente não mexo nessa aba, né? Do jeito que ela vem fechada, para mim ela continua fechada. Aí a gente vem para o Image Sampler Anti-Aliasing. Antigamente a gente via aqui mais opções no Type, né? Não existia esse Bucket, que é uma opção nova que é a mesma coisa do Adaptive DMC. Eu vou deixar no Progressive. E aí a gente observa que a gente vai ter aqui o Progressive Image Sampler, né, que é o que vai ter as propriedades do Progressive. Então eu vou abrir ele aqui. O que a gente tem? A gente tem o número mínimo de subdivisões, o número máximo de subdivisões, o tempo de render e o Noise Threshold. Esse Ray Bundle Size a gente não mexe, tá? Mantém aqui. Aqui até fala que ela é utilizada para render distributed render, né? Aquele render onde se utiliza outras máquinas, tal. Como que a gente vai fazer isso? Então, é render para servidor, né? Não é o caso nosso, pelo menos o meu, né? Então aqui, por exemplo, ó, número mínimo de subdivisões 1, número máximo 100. Uma coisa que a gente pode clicar já, né, que eu vou falar agora na nossa V-Ray Toolbar, é o ícone aqui, Last V-Ray Frame Buffer, tá? O segundo. E aí ele mostra, né, o nosso Frame Buffer de novo.
Eu vou colocar, por exemplo, o número máximo de subdivisões, eu vou baixar para 50. E aí a gente vai dar um render. E a gente vai analisar aqui o que acontece. Uma coisa muito importante em render é a gente tentar tirar o máximo de noise, né, da imagem. Da maneira que a gente vê aqui, a gente vê bastante noise, né? E a gente ainda vai continuar vendo. Provavelmente nessa aula a gente não consiga limpar todo o noise mexendo só nessa parte. Mas é tirar o máximo de noise possível para a cena ficar o mais limpa, né, que ela puder. Claro que a gente não precisa tirar 100% do noise, né? Tudo depende muito do estilo da imagem, porque tem muitas imagens onde as pessoas, por exemplo, adicionam depois na pós-produção o film grain, né? Que é aquele efeito que dá esse noise na imagem, parece uma fotografia mais velha. Então, dependendo, né? E aqui no V-Ray agora, nessa versão, a gente tem um element que vai ajudar também a tirar isso daí. Então, ó, a gente tem com 50, 1 minuto e 6. Ele vai manter tudo mais ou menos 1 minuto, porque a gente tem aqui, ó, render time 1 para 1 minuto. Então, em 1 minuto, tendo uma subdivisão no mínimo e 50 no máximo, é esse noise que ele consegue tirar. Né? Observa a gente aproximando aqui que a gente tem um noise, né? Eu vou fazer regiões agora para a gente ir visualizando o que acontece. Eu vou baixar aqui para 10, tá? E aí a gente vai testando para ver o que compensa a gente fazer. No dia a dia, assim, o Progressive ele é legal para vocês utilizarem enquanto estiver vendo rápido, assim, né, o que está acontecendo. Mas para finais mesmo, assim, eu não utilizo o Progressive, né? Observa, ó, que eu melhorei. Meu tempo de render caiu para 12 e eu melhorei meu noise. A gente consegue observar, ó, que nessa parte a gente tem bem menos noise do que aqui. Então, quanto maior a diferença aqui, mais ele vai calculando, só que a gente vai ter o número de samples grande, né? Por exemplo, 100 samples. Então, ele vai aumentar. Vou botar 5. Vamos ver se melhora mais. E o tempo de render já melhorou bastante também. Então, observa, ó, a diferença, né, do noise, que nesse quadradinho aqui a gente tem bem menos. Ou seja, é uma coisa que às vezes pode enganar, né? A gente achar que colocar mais samples num tempo menor de render vai melhorar. A única coisa que aconteceu, tendo um número maior de máximo, né, de subdivisões, foi a gente ter um tempo maior de render, né, basicamente 1 minuto mesmo, e a gente demorar bem mais, né, e ter mais noise ainda. Tipo, se eu colocar 1 e 2. Observa que agora, ó, já ferrou mesmo, porque ele não tem condição de em um pass, né, controlar uma amostra de samples de 1 para 2, aí já fica difícil. Então aqui a gente pode ir fazendo testes até encontrar, por exemplo, um valor, né, que aqui fica uma dica já para ir controlando o lance de qualidade versus tempo, é encontrar um valor onde a gente tenha um noise aceitável, né, um pouquinho de noise, não tem problema, porque a gente está trabalhando, né? Depois a gente vai ter testes para ver o que melhora, né? Mas ó, se eu manter 1 e 3 em 1 minuto, observa que o meu noise é praticamente a mesma coisa do 1 para 100 que a gente tinha. Ao passo que se eu colocar, por exemplo, 1 para 6 e der o render aqui, vocês já vão perceber que já vai dar uma suavizada melhor, né, do que o que tinha num tempo de render, ó, que de 1 minuto e pouco passou para 11. Ou seja, 1 para 6 é um valor
legal para a gente fazer. Se eu tirar tudo, por exemplo, e der um render total, vamos ver quanto tempo ele vai levar para fazer o render. Aí para fazer o render total eu acredito que ele vai ser próximo do 1 minuto mesmo. Só que a gente vai ter uma qualidade melhor no noise, né? Depois a gente vai vir aqui e baixar esse tempo de render para ver, para tentar achar uma relação nele que fique rápido, né, com um noise bacana. Quer dizer, sem muito noise, né? Vamos ver mais ou menos aqui o quanto a gente vai chegar de noise. O Progressive é bom para a gente ver a imagem mais rápido, né? Porque ele já começa renderizando e a gente já vai visualizando o que está acontecendo. Então, para produção, vamos dizer assim, enquanto estiver trabalhando, eu acho ele muito bom, porque a gente já visualiza bem o que está acontecendo. Ok, eu vou baixar o tempo de render. Estava 1, eu vou colocar 0,3. Ou seja, ele vai renderizar mais rápido. E aí vamos ver como é que fica. Vai manter um render mais ou menos de 20 segundos. O grande lance enquanto a gente está trabalhando no arquivo é ter render rápido, né? Não interessa se tem um pouco mais de noise, se não está limpa a cena, mas a gente consegue ver a cena, né? Não tem muito erro aqui. Vamos aumentando agora esse valor, como a gente diminuiu o tempo, então vamos aumentando o valor do nosso máximo subdivis para ver o que vai acontecendo. Para ele ter um número maior de samples, né, para fazer a amostragem. Vou fazer essa com 20 e depois vou dar uma região aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Vou fazer a mesma coisa, vou pôr 50 e aí a gente vai testando. Como eu diminui o tempo, então vamos ver o que a gente tem que fazer para melhorar, né, a qualidade. Lá eu tinha um tempo grande, então o que acontece? Eu não precisava daquela quantidade toda de samples, né, de 1 para 100. Agora aqui eu já tenho um tempo menor. Então, observa a diferença, ó, como eu subindo, né? Então, o que vocês têm que encontrar aqui é a quantidade de samples necessária para ter o render liso, né? Então, aí eu joguei 50, ficou legal. Então, vou, né, para um tempo de 20 segundos, eu vou jogar com 30 para ver se já fica mais ou menos de acordo. Já ficou. E aí a gente vai fazendo os testes. Provavelmente ali eu tinha um tamanho. Vamos ver na imagem total quanto que eu preciso de samples. Mas às vezes para fazer regiões a gente consegue não ter algo tão forçado, né? Algo tão forte. Tudo vai depender dessa relação do tempo de render, né? Para a gente saber certinho quanto de samples que a gente vai precisar entre o mínimo e o máximo. Observa que dá diferença, ó. Eu fazendo região ou não, né? Então, tipo, eu vou colocar 100. E assim a gente vai testando. Quando achar um valor que mais ou menos o noise deu aquela quebrada, aí a gente vai, às vezes, diminuindo de leve, né, o valor para conseguir o render um pouquinho mais rápido ou para chegar num equilíbrio, né, entre a qualidade, onde a gente possa ver melhor o que está acontecendo na cena, e assim vai. Basicamente isso. Esse noise threshold, vou colocar aqui 0,1, é algo que a gente via, né, nas outras versões, né, do V-Ray. Isso daqui em vários lugares. A gente tinha um render, ó, de 24,6 com o noise threshold no 0,005. Vocês vão observar aqui que aquele noise threshold lá que a gente utilizava, né, para melhorar, não é esse, tá? Esse daqui é o noise threshold do Progressive. Observa que o tempo de render foi o mesmo e o nosso noise foi o mesmo.
Então esse aqui vocês não precisam se preocupar, tipo ele estava 0,005, né, que é um valor baixo. Não tem necessidade de se preocupar com ele, tá? Pode deixar ele dessa maneira que a gente vai achar ele em outro lugar aqui. Então as configurações do Progressive são essas. O que eu indico para vocês é definir o tempo do render. Então tipo, eu quero tirar renders toda hora de 30 segundos. Então eu vou colocar aqui 0,5. E aí eu vou pensar numa relação entre o mínimo e o máximo de subdivs que não seja muito alta, mas que eu consiga visualizar bem aqui a minha cena. Isso depende de resolução, né, que a gente está trabalhando com 1000, porque o número de samples que a gente tem aqui de 1000 por 600 é x, né, vamos supor. Então qual que é o número de samples que eu vou precisar para formar essa imagem progressivamente, né, numa resolução dessa, num intervalo de tempo desse. Eu não sei se existe um cálculo para isso, tá? Mas eu acho que não tem necessidade de utilizar cálculo correto, né? A gente vai no olho e chega numa combinação aqui onde a gente consiga visualizar legal a imagem com um pouquinho de noise, mas um tempo de render aceitável. Ok, então esse é o Progressive. Indico ele para render rápido assim, né, para visualização. Depois a gente tem o Bucket, que é o normal que a gente já utilizava, onde a gente tem o mínimo, o máximo e o tamanho do bucket. Vou fazer um render do jeito que saiu, tá? Do jeito que ele veio aqui, só para a gente poder ver. Ó. A gente tinha 36,8 segundos com o Progressive, né? Do jeito que estava também. Vamos ver aqui com o bucket, né? Aí agora já aparecem o desenho dos buckets que vocês, né, para quem já mexia, deve estar acostumado a visualizar o render dessa maneira. Vamos deixar ele ir até o fim, né, vamos dizer, só para a gente ter um tempo de render e depois começar a melhorar esse tempo de render. Observa que dessa maneira, no padrão, né, que seria mínimo de subdivisões 1, máximo 24, ele já está com um noise bem menor. Só que o tempo de render vai estar bem mais alto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, né? Lembrando que o anti-aliasing ele trabalha, né, nessas quinas, né? Observa aqui. Claro que aqui a gente não mexeu ainda nas outras configurações, nada, mas o anti-aliasing ele melhora isso daqui, né? Esse serrilhado que a gente tem nas bordas. A gente vai ver como melhorar isso daí também. Observa que chegou aqui na parte onde a gente tem um cromado, por exemplo, ele já segura, né, o tempo de render, depois ele já vai um pouco mais rápido. Ele está indicando aqui algo, né, em torno de 2 minutos e meio. Vai chegar por aí mais ou menos, acho. O importante aqui é vocês entenderem o que essas coisas fazem, tá? Qual que é a relação, como que eu diminuo meu tempo de render enquanto eu estou trabalhando, como que eu aumento para ter uma qualidade legal sem exageros, porque não adianta, por exemplo, se você aumentar aqui fica bom, aí eu vou colocar o mínimo 1, máximo 100, por exemplo, né? Já vi muita coisa desse tipo, aumenta o cálculo, aumenta o tempo de render desnecessário, sendo que às vezes 1 para 8, 1 para 16 já resolveria, né, a sua cena. Então, por isso é importante vocês saberem o que essas propriedades fazem na cena de vocês, porque para não cometer esse tipo de erro, né? 2 minutos e 15. Observa que o noise está aceitável, né? Sendo que a gente ainda não mexeu nas coisas ainda direito, mas já está aceitável. Vamos melhorar um pouquinho. A gente tem a opção aqui agora, uma coisa diferente, no Max Subdivs a gente tem a opção de desligar ele e ficar só com o mínimo. Então eu vou trabalhar em regiões agora, porque aí não é o Progressive, então para a gente ter render um pouquinho mais rápido, para poder ver o que acontece. Então observa, ó, que eu desliguei o máximo, eu fiquei só com o mínimo. Olha o noise, né, como ficou. E eu tive um render de 3 segundos. Eu posso ir controlando esse meu noise só com o mínimo. Ó. Né, dobrou o tempo de render.
com 3. Tá, eu não, sinceramente, eu acho melhor a gente trabalhar com o mínimo e o máximo, né? Mas mostrando aqui opções onde vocês podem também trabalhar. Agora a gente aumentou o tempo de render para 11. Ó, a gente está com um pouco menos, provavelmente 4. Só para a gente fazer um teste para ver qual que compensa mais. Com 4 a gente chega mais ou menos no mesmo nível de noise que a gente tinha com 1 e 24. Vamos ver a relação de tempo entre um e o outro para ver o que a gente usa. Então, ó, 19 segundos. Tá mais ou menos, né? Tá com um pouquinho ainda mais de noise nessa parte do que a outra, mas tudo bem. 19 segundos. E aí se eu tiver 1 para 24, que a gente vai ter uma qualidade um pouquinho melhor. Vamos ver o tempo de render. Eu prefiro, independente aqui se o tempo der maior do que o 19, eu prefiro utilizar dessa maneira porque eu tenho controle, né? Porque eu não utilizaria, por exemplo, o 24 aqui. Né? Eu vou baixar um pouco isso daqui para a gente ver o que vai dar, né? Mas vai dar mais ou menos uns 40. Eu vou tentar chegar num tempo de render melhor utilizando isso daqui. 35, 36, 7, 39. Então, por exemplo, se eu for aqui 1 e 6. Observa que meu noise continua igual. Né? Eu estou trabalhando a parte do anti-aliasing, né? Que é esse serrilhadinho aqui. Então, por tempo de render, eu consigo baixando esse valor, né? Até chegar, por exemplo, 1 e 2. Aí aqui a gente já perde, né, um pouco não, né, já dá mais 6,5. Eu tinha 19, né? 1 e 3, vamos ver. Manteve, né, o noise igual. E aí eu tive um render de 12. Tá? Então, ganhei 7 segundos tendo a mesma qualidade, né? Por padrão, eu deixo mais ou menos 1 e 4. Tá? É o número de samples que eu sempre faço o cálculo, 1 e 4. Vamos ver mais ou menos a relação do tempo de render aqui. Se eu estiver trabalhando e quiser uma coisa rápida, eu vou deixar 1 e 2. Né? Nos nossos testes aqui, eu vou deixar provavelmente 1 e 2 para ser algo um pouquinho mais rápido. Né? A gente vai ter um pouco mais de noise e tal, mas ó, com 1 e 4 eu mantive aqueles 19 segundos. Então eu vou deixar com... Nesse 1 e 4, ó, a gente tem o outro noise threshold aqui também. Então vamos fazer um teste. Será que esse daqui é aquele noise threshold que a gente está acostumado a ver? Exatamente, ó. Então aqui a gente vai definir o noise também da cena. É mais uma coisa, ó, baixei o tempo de render de 19 para 7. É mais uma coisa que a gente pode, né, trabalhar. Eu não vou falar qual a configuração que a gente vai usar ainda agora, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês o que essas coisas fazem. Né? Ao mesmo ponto que eu colocar tipo vírgula 001, que eu vejo muito, né? Cenas da Evermotion, geralmente esse noise threshold é 0,001. Acaba carregando muito. Aqui a gente está com uma cena super simples, né? Não tem muita coisa. Mas a gente vai ver a diferença de uma cena num render de 7 segundos, o quanto diminuir esse noise threshold vai influenciar. 19, ou seja, aumentou em 3 vezes o tempo de render só com esse noise threshold. Então sempre tome muito cuidado com isso daqui. Eu vou deixar por enquanto a 0,05. Vamos ver para quanto vai esse render. Ó. Ele vai ficar com um pouco mais de noise, tá vendo? Só que ainda é algo que a gente consegue visualizar. E eu baixei para praticamente 10 segundos, metade do tempo de render, né?
Então eu vou deixar o render dessa maneira. Será que vamos dar um render total? E aí a gente vai fazer um teste para ver se o tamanho desse bucket, se ele vai influenciar no nosso render. O bucket normal de render, ele influencia. Geralmente, em valores mais baixos, a gente acaba tendo um render mais rápido. Só que chega uma parte do nosso render, a gente tem meio que um limite, né, do quanto a gente vai fazer, o limite que a gente chega para ter um tempo de render mais rápido que a gente puder, né, definido pelo tamanho do bucket. Depois ele meio que estabiliza, né. Vamos fazer o seguinte, ó, com 48 deu 29 segundos. Eu vou baixar aqui para 24 para ver o que acontece. E vamos ver. Então a gente tinha 29. Vamos ver se a gente consegue achar um valor aqui que influencie, ou se aquele valor de 48 que estava aqui, se ele já é o mais rápido, né, que a gente pode ter. Subiu o tamanho, ó, o tempo de render, de 29 para 30.04. É pouco? É pouco sim, né? Vou botar 32. É uma diferença pequena, mas é um render que ainda está muito cru, questão de materiais, em questão de configuração de render. Então, às vezes, esse 1 segundo, vamos supor, numa cena mais pesada, com mais coisas, vai fazer uma diferença, às vezes, de 20, de 30 segundos, sei lá. Então, é importante a gente prestar atenção nesse tamanho de bucket, sim. 29.7. Eu acho que o normal, vou fazer um último teste aqui, um com 16 e um com 64. Vamos marcar 29 como nosso tempo normal, né? Provavelmente entre o 32 e o 48 estejam, né, as melhores opções. Vamos ver, só para tirar a dúvida. Normalmente, para render eu utilizava, né, quando a gente definia o tamanho do bucket lá nos settings, eu costumo utilizar 32, que é o que eu consigo uma velocidade um pouco maior. Aqui eu acho que está mais ou menos na mesma coisa. Para 16, ó, foi para 32,5. Então vamos fazer o último teste em 64, para a gente ver se dá alguma diferença nisso daí. Parece que o 64 ganha. 29.4 também. Tá tudo mais ou menos no mesmo, né? Entre 32 e 64 a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de render, né? No caso desse novo tipo, né, de anti-aliasing. Então eu vou manter 32 mesmo, que é o que eu costumo utilizar, ou vou manter o padrão 48, tanto faz. Então eu estou deixando aqui uma configuração baixa, né? A gente observa noise e tal, 1,4,05. Eu posso diminuir esse daqui que já vai melhorar um pouquinho, mas eu tô pensando em tempo de render aqui para não ficar segurando muito as coisas. Então, basicamente, bucket é isso e o progressive é aquele que eu mostrei antes. Uma coisa legal que a gente tem é esse render mask, que antes não tinha. Vamos supor que nessa cena eu pegue, por exemplo, esse objeto aqui e eu mude uma cor dele. Então abro lá o meu editor de materiais e eu aplico, por exemplo, aquele azul nele, né? O que é esse render mask? A gente pode fazer um render como uma máscara, né? Eu mudei ali, então eu não tenho necessidade de renderizar a cena toda de novo só por causa desse objeto. E antigamente, se eu colocasse no Selected, por exemplo, na caixa do render, fica estranho,
né? Ele não parece que ele foi colado na nossa cena. Então aí a gente tem as opções Texture, então tudo que tiver trocado textura, ele vai renderizar só aqueles objetos. A gente tem o Selected, a gente pode criar lista, né, para incluir ou excluir, Layer ou Object ID. Eu acho que assim, os mais simples da gente utilizar seria o Selected e o Texture, né? Mudou a textura de vários objetos, ele já vai ler todos. Eu vou deixar aqui no Selected, então. Vocês vão observar que ele vai renderizar, parece que está renderizando a cena toda, só que na real ele renderizou só aquilo. 2 segundos, 3 segundos. E o que acontece? Ele não parece que foi colado, né? Ele parece que realmente foi feito um novo render, né? Tirando o reflexo aqui que aparece branco ainda, né? Mas é uma coisa bacana para fazer às vezes uma mudança de uma cor de alguma coisa. Dá para fazer testes, né, com esse lance de máscara para ver o que acontece. Então é algo legal para vocês, quando tiver alguma alteração, fazer o render com máscara, né? Que ele vai... Eu vou aplicar de novo aqui o branco nele. É uma dica, né? Uma ferramenta nova que foi criada que eu achei bem legal para fazer esse tipo de coisa. Deixando o none, ele vai renderizar a cena toda, tá? Essa parte aqui do Min Shading Rate é o número mínimo de sombreamento, né? Para que ele fique igual às versões anteriores do V-Ray, a gente vai colocar isso aqui como 1. Na verdade, isso daqui ele não recomenda, no Help, né? Não recomenda mexer. Recomenda deixar o padrão como 1. Mas vamos fazer um teste rápido. Observa que eu colocando 1, o noise parece que, né, aumentou. Mas a gente tem a opção de trabalhar esse noise no Noise Threshold, né? Eu vou fazer o teste novamente com 6. Vou pegar uma região aqui e vou colocar o 6 aqui para a gente ver. Então, região, pode ser essa mesmo. Vou pôr 4 para a gente ver. Como a gente está com uma setagem baixa de render, então isso aqui acaba influenciando bastante também. Mas observa, ó, que a gente já deu uma limpada nesse noise. O 6, que é o padrão dele, né, já vai chegar naquela configuração que a gente estava. Então, qual é a minha dica nisso daqui? Deixa do jeito que tá? Mantenha no 6, porque assim, a gente diminuindo o valor dele, a gente vai ganhar em tempo de render, e só que a gente vai ter uma cena com bastante, né, noise com relação ao valor. E aí a gente vai ter que mexer, por exemplo, em noise threshold, em coisas desse tipo, para poder limpar o noise da cena. Ao passo que a gente aumentar muito isso daqui também não é legal, porque a gente aumenta o tempo de render. Então o importante é a gente ter uma relação entre as configurações, para que a gente tenha o grande negócio que todo mundo busca, que é a qualidade com um tempo de render aceitável. Porque seria muito fácil, que é o que a maioria que não tem conhecimento das ferramentas faz. Vem aqui, você coloca 20, vem aqui, você põe 1 e 100, vem aqui, você coloca 0,001. Claro que você vai ter um render limpo, né? Só que você vai ter tipo 5 horas de render. Ao passo que a gente pode ter o render com uma qualidade tão boa quanto, né? Chegando no limite que a gente precisa, com tempo de render, por exemplo, às vezes de 20 minutos. Né? Porque às vezes o que eu preciso, por exemplo, aqui é 6. Então, ok, não preciso por mais do que 6. Aqui eu preciso, por exemplo, de 1 e 8 para ter tudo limpo. Então, eu não preciso por 1 e 100. Esse do 8 até o 100, todo esse a mais que eu estou utilizando, eu estou carregando absurdamente o meu tempo de render e o cálculo desnecessariamente. Tá? Então, isso que é importante vocês entenderem. Não carreguem configurações. Vai fazendo o teste, né, aumentando de pouquinho até chegar, né, na limpeza do noise, até vocês terem a definição dos objetos e assim por diante. Se eu tirar esse divide shading subdivs, né, que aí é a divisão que ele faz de subdivs das coisas, né, de luzes, de não sei o que,
e assim por diante. Observa que ele, eu vou fazer aqui em cima, para a gente ver a diferença nessa parte. Observa que ele limpa também, ó, né? Ele vai manter. Então, mas por padrão, deixem ligado nessa parte aqui para ele fazer essa divisão. E aí a gente tem essa limpeza normal. Então, padrão 6 e deixa o divide shading subdivs. Vou mandar um render total aqui para a gente poder ver uma coisinha. A gente vai ver agora. Então, essa parte do anti-aliasing é isso. Meu conselho, trabalhem com o progressive, né? Coloca lá um tempo de render aceitável, por exemplo, depende da cena, lógico, né? Senão vai ficar um noise absurdo. Mas achem um tempo aceitável, calcula mais ou menos a quantidade que a gente precisa de subdivs, deixa o mínimo com 1 e calcula mais ou menos o máximo para ter um noise de leve, mas que a gente consiga ter um tempo de render rápido. E vai trabalhando dessa maneira. Depois, manda para o bucket, mantém o 6 e o divide, acha aqui mais ou menos um valor, que vai ser mais ou menos o valor que eu vou passar depois, com configurações já para prévia, para final e assim por diante. E pronto. Né? Assim a gente tem um cálculo rápido enquanto está trabalhando e depois a gente tem uma melhora nisso daí. Essa parte do Global DMC, deixa eu falar do Image Filter antes, ó. A gente teve aqui então 29.3 o render. Isso daqui são filtros do V-Ray. A gente tem dois tipos de filtro, né? Vocês, para quem já mexe com V-Ray, deve já conhecer. A gente tem filtros que dão sharpen na imagem e a gente tem filtros que dão blur na imagem. Observa aqui que ele já vem com o V-Ray Lancus Filter. Então a gente tem o Aria, que é bastante utilizado, que dá o blur na imagem. A gente tem o Catmull Room, que dá sharpen. E a gente tem esses do V-Ray, Lancus, Sync Filter, vários aqui. A diferença é essa, uns vão dar sharpen, outros vão dar blur. Eu prefiro um equilíbrio entre os dois ou não utilizar. A gente pode, por exemplo, tirar o filtro. Vamos dar um render para ver, ó, 29.3. Dá para ver se melhora o tempo. E depois, na pós, a gente utiliza o sharpen no Photoshop, a gente utiliza o blur, né, o que quer que seja. Porque geralmente eu costumo jogar um sharpen na imagem no Photoshop, então eu não vou utilizar um filtro que tenha sharpen, né, que vai deixar a minha imagem com um sharpen maior. Caiu para 26, então caiu 3 segundos de render só por isso. Eu vejo muitas pessoas renderizando, configuração de render que às vezes a gente vê por aí, sem filtro, e depois usando no Photoshop. Eu prefiro utilizar o filtro, e eu utilizo o Sync Filter. Sync Filter ele é uma mistura do Aria e do Catmull Room, ou seja, do blur para o sharpen. E o valor de equilíbrio dele é o 3. Então, por exemplo, vou pegar aqui essa pontinha. Se eu baixar esse valor para 1, observa que o sharpen dele fica bem mais forte. Ao passo que se eu aumentar para 6, ele vai ter... Desculpa, é o contrário. Baixando ele tem blur, aumentando ele tem sharpen. Ou seja, então 3 é o valor de equilíbrio entre o blur e o sharpen. E aí eu tenho, né, como depois lá no Photoshop colocar blur onde eu quiser, colocar sharpen onde eu quiser, sem me preocupar que a imagem já está com o sharpen, né, muito afiado ou com o blur muito afiado. Então, dos filtros que tem, eu acho legal vocês passarem por eles, né, caso vocês não conheçam, para ver como que cada um trabalha. Mas minha recomendação é o Sync Filter com o valor 3, para ficar no meio do caminho ali. Ok. Dentro do Global DMC, a gente tem aqui coisas que geralmente eu não mexo muito, tipo Lock Noise Pattern. Então ele vai
fazer isso daqui para animação, tá? Ele vai deixar o noise da cena meio que travado para vocês fazerem a animação. Ou seja, deixa isso no padrão. Depois a gente tem aqui, ó, Use Local Subdivs. Isso aqui é importante, que era o Global Subdivs Multiplier antes. Vou fazer região também. Então, aqui a gente está com o Subdivs Multiplier como 1. Ou seja, todas as coisas, luzes, materiais, configuração de render, os subdivs que a gente tem vai ser exatamente o que a gente colocou. Então, tipo, se eu tiver uma luz com subdivs de 8, ele vai estar com subdivs 8. Se eu aumentar para 2, ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar todos os subdivs da minha cena. Então, isso daí já vai dar uma melhora em tudo. E assim por diante. Né? Conforme a gente vai aumentando, a gente vai tendo valores dobrados, tal. Isso a gente vai ver melhor, né? Agora a gente não consegue ver tanto, mas isso a gente vai ver melhor em aulas práticas, esse tipo de coisa, né? Agora eu estou dando uma noção geral das coisas, mas nas aulas práticas a gente vai perceber bem, né, o que acontece mesmo com isso. Número mínimo de samples determina o número mínimo. Isso daqui é o seguinte, não faz diferença, tá? A gente mudar isso daqui. Tem pessoas que às vezes na hora que vai fazer o render bota 128, 1000 e pouco. Não vai fazer diferença para que ele seja realmente necessário. Tipo, ele aumenta o tempo de render, deixa um pouco mais lento o render, aumentando muito esses valores. Mas mantenham o 16, não vai fazer diferença, tá? Isso daqui é a quantidade para adaptação, né? Como que ele vai fazer o adaptive das coisas blur, vamos dizer, né? O que tiver de blur na cena. Então ele vai até 1. Se eu colocar 0,1, tempo de render 8.9. Vamos ver o que acontece aqui. Ele deixou um pouco mais com blur a minha cena e aumentou para 10.7. Ao passo que se eu colocar 1, isso é mais questão de demonstração, porque a gente vai utilizar... Ele tira um pouquinho do blur, tá, da cena, como 1, e o meu render cai um pouquinho. Usem o padrão que estava mesmo, tá? 0,85. E esse Noise Threshold global, né, global DMC, observa que ele não faz diferença também, tá? O que faz a diferença é o do bucket, tá? Então não se preocupem também com isso daqui, deixa o padrão que ele vem. Então, na real, no global DMC, a gente não vai mexer em nada, a não ser o Use Local Subdivs, onde a gente vai trabalhar os subdivs multiplier de toda a cena. Por enquanto, né, a gente ainda não tem necessidade de trabalhar com isso daí, então vamos deixar do jeito que está. Ok, eu vou finalizar essa aula dessa maneira. Na aula que vem eu falo sobre o Color Mapping, o Environment e a câmera. Então aqui a gente já aprendeu bem o que controla o noise da cena, o que controla o serrilhamento nas bordas, né? Tudo está aqui no Image Sampler, Anti-Aliasing, e aí, dependendo do que escolher, no Bucket, a gente vai trabalhar as propriedades do Bucket para conseguir ter, por exemplo, vamos supor, uma melhora de noise na nossa cena. Essa daqui seria uma configuração mais ou menos... ainda tem coisas que a gente não mexeu que estão aqui no GI, né? Mas essa daqui seria uma configuração mais ou menos padrão para se ter uma qualidade aceitável, tá? Utilizando um mínimo de 2 e um máximo de 8, ou 1 e 16. Segundo algumas coisas que eu já li a respeito, dizem que o 2 e 8 é a melhor opção, né? A amostragem mínima e máxima dos samples da imagem. Observa que agora a gente já deu uma boa limpada. A gente estava tendo render mais ou menos de 29 segundos, se eu não me engano, né? Alguma coisa do tipo.
E eu baixei também o Noise Threshold, mas não para 0,001, que aí eu ia extrapolar meu tempo de render. Com 0,008 eu já consigo uma boa limpeza, né? E depois a gente consegue limpar mais esse noise. Noise ele é gerado por dois fatores e são coisas que vocês têm que ter na cabeça. Tem duas opções, ou é configuração baixa, e aí vocês já sabem que é configuração baixa nessa parte, na aba V-Ray, ou é falta de luz. Tá? Às vezes eu vejo muitas pessoas, tá com muito noise, mas aí você olha a cena, um ambiente interno, por exemplo, praticamente não tem luz chegando. Tem uma luzinha lá na janela que às vezes é pequena lá longe, aquela luz feita de qualquer maneira, sem conhecimento, né? Joga lá um multiplier qualquer, não tem nenhum GI na cena, não tem nada e fica aquele noise dentro da cena. Então são essas as duas causas de noise: configuração mal feita ou falta de luz, tá? Sempre tentem fazer a correção pensando nessas coisas. Observa que eu limpei o noise da cena bem, né? Não vou falar tudo, óbvio, mas limpou bem. E um tempo de render de 1,55. Então essa daqui seria mais ou menos uma configuração que a gente pode utilizar para limpar. Aí a gente faz teste com 1,8, vê o que acontece. O lance é teste, tá? Esqueçam configuração padrão. Não existe configuração padrão para render. Sempre a gente tem uma configuração start, vamos dizer, e a gente vai trabalhando em cima dela, tá? Para ter o melhor resultado no tempo de render aceitável. Então, estudem, façam todos os testes possíveis que vocês puderem com essas configurações. Pode utilizar cenas simples como essa, pode pegar a cena de vocês, deixa tudo branco por enquanto e vai trabalhando isso para encontrar uma configuração onde vocês falem, olha só, aqui eu tenho um render numa velocidade boa, com uma qualidade legal. Muito melhor às vezes do que eu estava fazendo, que eu estava colocando um monte de configuração pesada à toa. Então entendam bem como que funciona toda essa parte de tirar noise e serrilhado de imagem, controlando a qualidade e o tempo de render, ok? Então, espero que eu tenha esclarecido aí ao máximo essa parte para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos então, até a próxima aula. Tchau!